Quanto você pagaria por uma pintura de Pablo Picasso, ou de Modigliani, ou de Leonardo da Vinci? Para adquirir uma dessas valiosas obras, você precisaria desembolsar alguns milhões de dólares. Isso mesmo, nesse vídeo vamos conversar sobre as 10 obras de arte mais caras de todos os tempos, compradas em leilões públicos de arte ou mesmo em transações privadas. A 10ª obra mais cara é o segundo retrato de Adele Bloch-Bauer, do famoso pintor austríaco Gustav Klimt. A obra foi vendida por 150 milhões de dólares em 2016, em uma transação particular. O comprador era um bilionário chinês e a vendedora da obra era ninguém mais ninguém menos que Oprah Winfrey, que além de apresentadora, é uma colecionadora de arte. Ela havia comprado a obra em 2006 por 87,8 milhões de dólares em um leilão na Christie's, uma das maiores empresas de leilões de arte da Europa. A pintura foi concluída em 1912 e representa a Adele, a esposa de Ferdinand Bloch-Bauer, um grande banqueiro e industrial de açúcar de Viena, na Áustria. Esse retrato é o segundo de 2 encomendas, sendo que a primeira encomenda é bem mais famosa e foi entregue em 1907. As 2 pinturas são bastante diferentes, mas guardam algumas semelhanças. Klimt era um pintor tradicional naturalista, mas que misturava em sua obra elementos do cubismo e do abstrato. O segundo quadro é bem mais realista, e a estilização acontece no fundo, por trás da figura central. Atualmente, a obra não está em exposição pública. A 9ª obra é Le Rêve, em francês, O Sonho, pintado pelo famoso Pablo Picasso. A pintura estava em posse do magnata americano Steve Wynn, que vendeu a peça para o também magnata americano Stephen Cohen, pela bagatela de 155 milhões de dólares em 2013. Picasso nasceu na Andaluzia, na Espanha, e se tornou famoso ao trabalhar como pintor na França. Em 1932, ele morava nos subúrbios de Paris, tinha 50 anos e era casado, quando se envolveu com a jovem Marie-Thérèse Walter. Em sua homenagem, ele a pintou, de forma bastante estilizada, seguindo uma estética fauvista. As linhas são bem marcadas e mal acabadas. As cores são puras e rígidas e não têm compromisso com o naturalismo. A intenção era sugerir principalmente sensualidade na obra. Muitos críticos, inclusive, notam que Pablo Picasso pode ter representado sutilmente órgãos sexuais. Para alguns, a cabeça da figura lembra um pênis, enquanto suas mãos representam a vagina. Em 8º lugar, Nu couché sur le côté gauche, em francês, nua deitado do lado esquerdo. É uma obra do italiano Amedeo Modigliani, de 1917. Foi arrematada na casa de leilões Sotheby's, em Nova York, por cerca de 157 milhões e 200 mil dólares em 2018. Modigliani nasceu na Toscana e chegou a estudar arte em Veneza e Florença, mas foi em Paris que ele se tornou famoso. Em 1917, ele pintou uma série de quadros representando mulheres nuas. Ele expôs suas obras em uma galeria em Montmartre, em Paris, provocando uma confusão tão grande que a polícia teve que intervir. A pintura arrematada mostra uma figura feminina bastante alongada, com formas simples e um rosto que parece uma máscara. Modigliani morreu de tuberculose aos 35 anos, e pouco da sua obra chegou aos dias de hoje. Isso explicaria, em partes, o seu altíssimo valor no mercado da arte. Em 7º lugar, temos Les Femmes d'Alger, version O, do francês As Mulheres de Argel, versão O, também de Pablo Picasso. A obra foi vendida em um leilão na Christie's, em Nova York, por cerca de 179 milhões de dólares. O comprador era o ex-ministro do Catar. A obra é a versão O da série As Mulheres de Argel, que Picasso pintou entre 1954 e 1955. Picasso era fascinado pela pintura As Mulheres de Argel, do francês Eugène Delacroix, e queria fazer a sua própria versão. Ele adorava as odaliscas pintadas no quadro e, em 1954, ele conheceu sua nova amante, Jacqueline Roque, que ele achava bastante parecida com uma das odaliscas. Além disso, nesse mesmo ano, morreu seu amigo e rival, o pintor francês Henri Matisse, que também era fascinado por odaliscas e havia pintado várias em sua carreira. Picasso sentiu, então, que aquele era o seu momento. Na sua versão, Picasso trouxe o forte estilo cubista, decompondo as figuras em formas geométricas,
criando uma bagunça no bom sentido, visual, de cores fortes e formas que sugerem os corpos femininos das odaliscas. Em sexto lugar, Serpentes de Água 2, em alemão Wasserschlangen 2, outra pintura do austríaco Gustav Klimt. Foi vendida por 183 milhões e 800 mil dólares em 2013. Só que dessa vez, a compra acontecia por meio de uma fraude. O proprietário da obra era o empresário e negociador de arte suíço Yves Bouvier, que a vendeu por um preço superfaturado para o bilionário russo Dmitry Rybolovlev. Eles brigam até hoje em cortes internacionais. A pintura foi concluída em 1907, encomendada por Jan Steiner, de uma família rica da Áustria. Na obra, são retratadas 4 ninfas, 2 no primeiro plano e as demais no fundo. Mais uma vez, Klimt opta por representar com naturalidade as mulheres, mas mistura elementos geométricos e estilísticos, dando um certo ar místico e sensual à obra. Acredita-se que a intenção do pintor foi sugerir o ato sexual entre mulheres. A quinta obra é o espetacular par de retratos de Martin Summas e Jopian Coppit, do gênio barroco Rembrandt. As pinturas foram concluídas em 1634, na Idade de Ouro da arte holandesa. O par de pinturas pertencia à família Rothschild. A venda foi facilitada pela Casa de Leilões Christie's e foram adquiridas pelos governos da França e dos Países Baixos por apenas 160 milhões de euros, que em 2015 valia 195 milhões de dólares. As pinturas, que sempre devem ser expostas juntas, passam temporadas no Museu do Louvre, em Paris, e no Rijksmuseum, em Amsterdã. A Holanda do século XVII experimentou um período de prosperidade sem paralelo até então na Europa. Martin Summas era de uma rica família que havia fugido da atual Bélgica para viver em Amsterdã. Lá, ele se casou com Jopian Coppit, que vinha de uma família holandesa de grande prestígio. A encomenda de 2 pinturas de corpo completo foi absurdamente cara, o que denuncia a enorme riqueza do casal. Destaque para as vestimentas em tons neutros e relativamente discretos, porque a Holanda naquela época seguia o estrito protestantismo calvinista. Em quarto lugar, Quando Você Vai Casar, do pintor francês Paul Gauguin. A obra pertencia a uma família suíça e foi vendida para a sheikha Al-Mayassa Khalifa Al Thani, irmã do emir do Catar. O preço foi nada menos que 210 milhões de dólares. Paul Gauguin foi um dos maiores representantes do pós-impressionismo. Seu trabalho se caracterizou pelas cores escandalosas e pelo afastamento do realismo. Em 1890, ele se mudou para o Tahiti, que é uma ilha na Polinésia Francesa, no Oceano Pacífico. Lá, ele conheceu uma nova realidade simples, longe do frisson da vida em Paris. Ele passa então a representar a natureza e a vida comum dos habitantes do Tahiti, e nesse contexto cria o quadro Quando Você Vai Casar, em 1892. A moça da frente veste-se à moda tradicional do Tahiti e está com uma gardanha branca em sua orelha esquerda, o que sugere que ela estaria à procura de um noivo. A moça, no fundo, veste-se com trajes europeus. Em terceiro lugar, temos Les Joueurs de Cartes, Os Jogadores de Cartas, do francês Paul Cézanne. A pintura estava em posse da família do magnata grego Georges Ambiricós e foi comprada pela família real do Catar em 2011 por cerca de 250 milhões de dólares. Paul Cézanne também era um grande nome do pós-impressionismo, assim como Paul Gauguin. Na década de 1890, ele pintou uma série de 5 versões dos Jogadores de Cartas. Os modelos pintados são camponeses simples da região da Provença, no sul da França, no momento que estavam jogando cartas e fumando, provavelmente em um bar. As 5 versões variam da quantidade de jogadores, mas a técnica é bastante parecida. A nossa segunda posição é um pouco arbitrária. Se trata de 2 obras que foram negociadas praticamente na mesma época e adquiridas pelo mesmo comprador. Interchange, do pintor holandês Willem de Koning, e Number 17A, do americano Jackson Pollock. A primeira obra foi negociada por 300 milhões de dólares, enquanto a segunda foi por 200 milhões, totalizando uma barganha de 500 milhões de dólares, isso no ano de 2015. As pinturas foram adquiridas pelo bilionário de Chicago Ken Griffin, que comprou do acervo do também bilionário David Geffen. Elas estão hoje emprestadas para o Instituto de Arte de Chicago,
onde são expostas em salas vizinhas. Interchange se trata de um exemplar de expressionismo abstrato e foi concluída em 1955, no momento em que William de Kooning havia deixado os Países Baixos e estava morando em Nova York. Já Number 17A, de Jackson Pollock, é uma pintura também do expressionismo abstrato, mas com a técnica de strip painting, em que a tinta é jogada e pingada na tela. E chegamos no nosso primeiro lugar com uma obra polêmica, Salvator Mundi, em latim Salvador do Mundo, atribuído ao gênio italiano Leonardo da Vinci. Em novembro de 2017, a Christie's em Nova York leiloou que seria a última pintura de Da Vinci. O príncipe da Arábia Saudita, Badr bin Abdullah Al Saud, a arrematou por telefone, por inacreditáveis 450 milhões de dólares. Foi a obra individual mais cara já comprada em todos os tempos. Em 2018, meses depois da compra escandalosa, o Museu do Louvre de Abu Dhabi anunciou que a pintura seria exposta por lá, mas depois misteriosamente cancelou a mostra. De acordo com a revista Forbes, acredita-se que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, tenha surrupiado a obra no meio da noite e a levou para seu super iate de $500 milhão. E ninguém sabe e ninguém viu onde foi parar o último Da Vinci. Estudiosos especulam se essa obra foi realmente desenvolvida por Leonardo da Vinci, ou se foi pintada por seus aprendizes em seu ateliê. O quadro é um retrato em meio corpo de Jesus Cristo, com feições e vestimentas europeias. Na sua mão esquerda, ele segura uma esfera de cristal, enquanto abençoa o espectador com a mão direita. O quadro é citado no inventário do rei da Inglaterra, Charles I. O documento atesta que a pintura Salvator Mundi data do ano de 1500 e foi provavelmente encomendada pelo rei da França, Luís XII. A obra, não se sabe como, foi encontrada em um antiquário em Nova Orleans, nos Estados Unidos, nos anos 2000, quando foi comprada por colecionadores de arte que a levaram para estudiosos. Foi então descoberto que se tratava de uma obra provavelmente pintada por Leonardo da Vinci. Olha que louco! E essas são as pinturas mais caras da história. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau!